Muito bom, mais um podcast ligado na verdade. Inácio José, que bom estarmos novamente aqui no podcast, né? É isso aí, mestre João. No último podcast você me excluiu, não deixou eu participar. Você que não veio, rapaz. Brincadeira, imprevistos acontecem, mas é muito bom estar aqui mais uma vez com você e com a nossa convidada de hoje, convidada especialíssima. Exatamente, é a primeira mulher que participa do podcast ligado na verdade. É uma honra pra gente ter ela aqui conosco. Estamos recebendo Lilian Ximenes. Lilian, prazer recebê-la. Vamos conversar com ela através do Zoom. Tudo bem? Olá, gente, tudo bem? É um prazer ser a primeira, então, a primeira mulher aqui no podcast. Que honra, né? Muito obrigada, gente. Hoje vai ser muito legal. Vamos ter um assunto muito polêmico, digamos assim, né? Com certeza. Mas para quem não lhe conhece ainda, fale um pouquinho de você. Então, eu sou cristã protestante, né? Sou formada em teologia, trabalho como educadora cristã na Igreja Cristã Evangélica de Uruaçu. Meu esposo é pastor e eu sou auxiliar dele no ministério aqui. Muito bom. Aí. Uruaçu, Goiás. Já foi em Goiás? Goiás. Nunca saí do Ceará. Muito bom. O assunto de hoje, Inácio, é feminismo. Rapaz, já tive muitos conflitos, entre aspas, no meu tempo de ensino médio por conta desse assunto. Será que o cristão pode ser um feminista? Será que devemos deixar o feminismo entrar na igreja? A mulher cristã deve abraçar essa ideologia? Quem vai responder tudo isso é a Lilian Ximenes. Detalhe, este assunto é tão importante, né? E talvez muito amplo, né? Vamos ter esse tema em duas partes. Portanto, vamos conferir agora a primeira parte sobre esse assunto e a Lilian vai estar conosco na próxima semana trazendo a segunda parte. Mas para hoje, Lilian, o que é que você tem pra gente? Então, sobre essa pergunta, né, João, que você fez, é possível um cristão ser feminista, uma cristã ser feminista? Eu vou primeiro falar um pouco para os nossos ouvintes, né, o que é o feminismo. E aí vocês vão tirar as conclusões para ver se é possível ou não, né? Então, o feminismo ele é um movimento ideológico e o feminismo ele tem duas versões. Ele tem uma versão mais branda, que é a versão que é vendida nos filmes, nos comerciais, nos noticiários, de somente igualdade, de direitos iguais, essas coisas assim, proteção à mulher. Daí nós temos uma outra versão, que é o que está realmente no cerne do movimento feminista, que é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Daí a primeira questão que a gente tem é que para o feminismo não existe mulher. É um negócio engraçado até de você pensar, porque estranho, se é um movimento para mulheres, como é que no feminismo não existe mulher? Então, para eles não existe mulher. Viu? Elas se apropriam, na verdade, dessa ideia, desse símbolo de mulher, para ter esse, vamos dizer assim, esse grupo de pessoas que vão levar à frente as agendas e as ideologias, aquilo que elas acreditam. Então, o primeiro ponto. E o segundo é que a mulher é o sexo oprimido. Então, a mulher sempre está numa posição desfavorável e isso gera uma guerra, né, a guerra dos sexos, e isso gera, então, uma luta, um ódio das mulheres feministas contra os homens. Então, as mulheres, nesse ponto, elas são apenas usadas, digamos assim. E o feminismo, ele é dividido em ondas. Isso não significa que ele teve momentos em que ele sumiu ou que ele ficou mais fraquinho. Não, é somente para dividir, que foram fases. Mas o feminismo, desde que ele começou, ele está muito forte. Ele é muito forte, né? Então, a primeira onda começou em 1848, após alguns direitos que as mulheres tinham conseguido com a Revolução Francesa, eles terem sido revogados. E digamos assim que o ponto principal era o sufrágio, ou seja, que as mulheres teriam o direito pelo voto, as sufragistas, e a mulher ter o direito de trabalhar fora de casa. Mas vale a gente lembrar que nem todos os homens votavam, então não era uma coisa assim que todo mundo tinha esse direito. E as mulheres fizeram essa primeira reunião em uma igreja protestante, porque a princípio elas teriam esse direito.
seriam pautas justas, digamos assim, que era o direito de trabalhar, era um direito conjugal, direito ao patrimônio e direito ao voto. Só que o voto, a maioria das mulheres nem estavam muito afim disso não, viu, meninos? Elas não queriam esse papo de votar. Então, assim, no começo, as motivações, né, as causas eram muito boas, né? Sim, inclusive, elas foram ali amparadas por uma igreja, por um bispo protestante. Só que o principal nome, né, dessa primeira onda é a Elizabeth Stanton. E ela era protestante, né, era cristã, e daí quando ela começa a entender, ela abre a mente dela, é essa ideia que ela usa, ela percebe que ela precisa encher a mente dela agora com a ciência e ela vai desprezar a palavra. Eita. E ela escreve, então, reescreve, digamos assim, uma Bíblia feminista. Aí que começou o problema, né? Então, abandonar a palavra... Daí aquilo que era legítimo começou a dar ruim, vamos dizer assim. Na hora que o ser humano abandona a palavra de Deus, só pode dar coisa errada mesmo. Com certeza. Daí nós temos a segunda onda, que já foi em 1960, e nós temos 3 principais nomes, que eu imagino aí que alguns dos nossos ouvintes já ouviram o nome de algumas delas, que é Margaret Sanger, Beth Friedan e Simone de Beauvoir, que talvez seja a mais famosa. Simone de Beauvoir, casada com Jean Paul Sartre, que também é muito conhecido, a gente estuda na escola sobre ele. Só que essas pessoas, elas representavam e elas brigavam por aquilo que, na verdade, é totalmente fora daquilo que a Bíblia ensina, totalmente amoral. Era isso que eles queriam uma vida sem moral, sem padrões. E aí, a Margaret Sanger, ela vai ser a favor da contracepção, né, de você não ter filhos, vai falar que os filhos atrapalham a mulher, então daí começa essa questão dessa aversão feminina por filhos. Ela vai ser a favor do aborto, vai brigar por isso. Daí a Beth Friedan, ela vai, assim, detonar a questão da domesticidade, que é a mulher ficar em casa, cuidar do lar, e da maternidade. Ela fala que os filhos atrapalham a mulher de ser uma pessoa influente e importante na sociedade. E a Simone de Beauvoir, ela escreve o livro Segundo Sexo, que é tido como a Bíblia do feminismo, que é um livro que vai encorajar práticas ilícitas e práticas pecaminosas mesmo. E esse tipo de coisa a gente vê desde a queda, desde o Éden, o ser humano querendo estar no centro, querendo ser servido, querendo servir a si mesmo e esquecendo do próximo, enfim, você no centro. Louvar suas próprias vontades. E um agravante que tem aqui do casal que eu falei, né, Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre, que era Simone, ela usava as meninas, ela era uma pedófila, ela pegava meninas, depois que ela usava essas meninas, ela passava para o seu esposo também usar sexualmente essas meninas. Terrível. Então, para você ver aí, são pessoas que são pilares desse movimento e era assim que se comportavam, mas elas estavam a favor das mulheres, tá, gente? Não nos esqueçamos disso. De fato, a questão da moralidade passou bem longe deles aí, né? Abandonaram totalmente. É um movimento totalmente fora. Isso, é um movimento amoral, imoral, totalmente. E a terceira onda, que já foi em 1980, já vem com o lema Não Existe Mulher. Então, a ideologia de gênero com Judith Butler, daí vem com toda a força que o ser humano ele nasce neutro. E o que a palavra vai ensinar? Em Gênesis, a gente lembra, Deus criou macho e fêmea. E eles vão dizer que não, que o ser humano nasce neutro. E aí já vão ser a favor da questão da pedofilia como um método científico, tá bom? E a questão de as mulheres serem lésbicas. Daí elas vão dizer que se você é uma mulher e você não é lésbica, então é porque você é oprimida. Você foi oprimida e por isso você não está expressando a sua sexualidade sendo lésbica. Então, de forma bem resumida, nós estamos na quarta onda, né? Essas são as 3 ondas do feminismo e isso é o que rege, é o que está no cerne, no coração do movimento. A gente vê, né, que o pecado, né, ele não tem limite, né? Quando o ser humano está entregue ao próprio coração, ele sempre quer mais, né? Sempre quer mais, porque não existe um padrão, não existe uma diretriz.
ele abandonou a Deus, então, entre aspas, o céu é o limite, né? Acabou. Ele vai fazer o que der na telha. Exatamente, vai fazer o que o coração diz, e a gente sabe que nosso coração é um poço profundo de pecado. Se não for Cristo transformando o ser humano, e se não for Deus freando a maldade da humanidade, o ser humano vai longe. E é justamente isso que elas vão combater, essa questão de você ter que ter padrões. E elas vão falar que isso é machismo, isso é do patriarcado, isso foi coisa que foi imposta pelos homens, mas na verdade o homem que impôs isso foi Jesus Cristo. Então, se você olhar, elas vão ser contrárias também a isso, a Cristo como homem, a figura de Deus, de um homem, de Deus ser homem, de Cristo ser um homem. Até na Bíblia elas vão colocar a criança de Deus para não usar a questão masculina, porque é totalmente tem essa aversão muito grande aos homens, e essa aversão muito grande a regras. Então você precisa se libertar. Isso é o que está assim lá entranhado em tudo que elas ensinam. Você precisa se libertar, seja na questão sexual, seja na questão financeira. Você não pode depender de ninguém. Na verdade, você tem que depender de quem? Do Estado. É isso que elas vão ensinar. Você falou, né, há poucos instantes, né, sobre essa questão delas serem contra, né, a mulher servir a sua família, né, ter filhos, enfim. Sendo que isso é algo maravilhoso, né? Jesus foi servo. Jesus Cristo, o próprio Deus, ele veio para servir. A servir é uma das marcas de alguém que ama a Cristo. Mas como elas não querem, né, o movimento não quer saber de Deus, obviamente, só quer ser servido ou servir a si mesmo, né? Servir aos seus maus desejos desenfreados, enfim. Sem contar que essa questão de cuidar, assim, digamos, do filho e organizar o lar é mais uma questão também de uma tendência natural da mulher. Ela tem esse instinto materno de proteção na criança, e trazer essa questão de não existir mulher é algo assim meio que vai contra, cara, um pouco a lógica até. É quase que um plano maligno para destruir a família, de fato né? Porque ser mãe, né? Servir uma criança, cuidar do marido, isso é algo maravilhoso, trabalho digno mesmo. E, tipo, a gente, olhando a questão assim um pouco mais... É um ministério, né? Olhando a questão um pouco mais histórica, como você falou, Lilian, lá no começo eram causas, assim, até que interessantes, a questão de realmente direitos para não manter a mulher numa posição extremamente inferior, porque você não poder, por exemplo, a questão do voto, não decidir quem vai estar cuidando da sua vida, entre aspas, é meio errado, eu acho. Porque se o presidente vai tomar decisões que vão afetar a minha vida, eu acredito que eu deveria ter o direito de escolher quem eu vou botar lá. Então, nessa parte assim, de alguns direitos, eu acho até que interessante. Só que isso se desvirtuou muito durante a história. Foi entre essa questão da amoralidade, né? E é engraçado até que algumas mulheres não queriam, né? Elas não queriam o direito ao voto por causa das responsabilidades. E elas, apesar de serem, vamos dizer assim, como de massacradas, elas sofriam demais, elas tinham uma posição em que elas não tinham que trabalhar, até alguns crimes pequenos que elas cometessem, a culpa ia para o marido e não para elas. Então, uma delas escreveu 10 motivos porque eu não quero votar. Elas não queriam esse direito. Lilian, então assim, diante do que você falou aí, né, de cara a gente vê, né, respondendo a pergunta inicial, uma mulher cristã não deve abraçar essa ideologia porque essa ideologia está totalmente contra a palavra de Deus, de forma bem simples. Sim, de forma simples e resumida, ela é uma ideologia que vai contra aquilo que a Bíblia ensina. E a mulher ou o homem não precisa do feminismo para defender os direitos da mulher, né? Os seus direitos. Ela precisa da Bíblia, precisa da palavra. A palavra vai colocar a mulher no lugar que ela deve, porque o Senhor, o nosso Criador, ele sabe qual a posição que a gente deve exercer. Então a gente não precisa de um movimento tão recheado de maldade, de depravação, um movimento tão pecaminoso para isso. Mas a gente vai tratar ainda desse assunto, viu? Essa foi a primeira parte sobre o assunto feminismo.
próximo podcast vamos continuar conversando com a Lilian sobre este tema. Então a gente se encontra, Lilian, no próximo podcast, tá certo? Até lá, gente. Valeu, Inácio. Valeu! E essa foi uma produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.